turma, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa aula de rotinas trabalhistas, hoje nós falaremos sobre o conteúdo salário, cálculo de hora extra, adicional de insalubridade e de periculosidade. Vamos lá. Então, pessoal, neste momento nós vamos seguir a estrutura da folha de pagamento, lá dos proventos, lá dos descontos. Na aula anterior nós já falamos um pouquinho aí sobre a cota da Previdência Social, que é o lado fica no lado dos descontos da folha de pagamento, mas como nós vamos ter uma aula exclusiva só para falar sobre essa mudança a partir de março de 2020 com relação a essa alíquota progressiva. Então vamos trazer outras tabelas, certo? Então vamos falar aqui primeiro do lado dos proventos, logo que concluímos, vamos para essa parte dos descontos. Conforme trouxemos na aula anterior, esse slide para o cálculo da hora normal. No caso do empregado mensalista, o valor será obtido dividindo seu salário mensal por 220 horas, que é o limite máximo, atendendo às 44 horas semanais. Então, considerando o salário de 2021, a gente tem 1.100, o valor do salário. Então, o valor do salário vai ser dividido pelas 220 horas, obtendo aí o valor do salário hora normal de R$ 5,00. Esse valor é bastante importante para o cálculo das horas extras. A partir desse salário hora normal, nós vamos começar a calcular as horas extras. Adicional por horas extraordinárias, a tão conhecida hora extra. Nós temos aqui no artigo 7º da Constituição Federal, inciso 16, que a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do normal, sendo a jornada de trabalho de 8 horas diárias, o que exceder começará a contar como hora extra. Então, as horas extras, elas deverão ser pagas com acréscimo de, no mínimo, 50% de segunda a sexta-feira e de 100% aos domingos e feriados. O cálculo da hora extra. Então, para descobrirmos o valor da hora extra, basta acrescentar 50% sobre o valor da hora normal. No salário mínimo 2021, temos 1.100 dividido por 220, então nós encontramos aí o salário hora normal de R$ 5,00. Para chegarmos ao valor da hora extra, então vamos ter os R$ 5,00 mais 50% desse valor. Então, temos aqui o valor da hora extra de R$ 7,50. Então, conforme for o salário do empregado, então vai se pegar esse valor, dividir pela a carga horária dele, 220 horas, se for essa carga horária mensal dele, dividir, encontra o salário hora normal e acrescenta 50% sobre esse valor, encontrando a hora extra. Então, nós vamos falar agora sobre o adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade é um instrumento legal de compensação ao trabalhador por períodos de trabalho exposto a agentes nocivos, com potencial para prejudicar a sua saúde de alguma forma. Então, como é definido quem receberá o adicional? A NR15 define os critérios a serem observados de acordo com o risco que o trabalhador está exposto. Então, atualmente, ela considera que devem receber adicional de insalubridade aqueles que exercem atividades que envolvem os seguintes riscos: ruído contínuo e de impacto, calor e frio, radiações ionizantes e não ionizantes, que a gente tem aqui o pessoal que trabalha com raio-x, vibrações, umidade, agentes químicos, caracterizados por limite de tolerância ou atividade, poeiras minerais, agentes biológicos. Então, se o empregado ele está exposto a qualquer um desses riscos, ele poderá receber o adicional de salubridade, que é dividido aqui em grau mínimo, grau médio e grau máximo. No grau mínimo, a gente tem aqui 10% do salário mínimo vigente, a gente está colocando esse quadro aqui para ficar bem claro para vocês, é 10% do salário mínimo. O grau médio, 20%, e o grau máximo, 40% do salário mínimo vigente. Cálculo do adicional de salubridade. Então, o empregado contratado com um salário de 3.000 exerce a atividade sujeita a agente nocivo, uma insalubridade no grau máximo, portanto, com a alíquota de 40%. Então, como vai ser? Qual a base de cálculo do adicional devido? É os 3.000? No caso,
Não, né? Nós temos o salário mínimo legal, o salário mínimo vigente. Nós estamos frisando para vocês observarem que o cálculo vai ser o valor da adicional devido 40% de 1.100, que dá um total aí de 440, e o total da remuneração vai ser de 3.440. Então, o valor do salário mais os 40% que incide sobre o valor do salário mínimo, não sobre a remuneração bruta do empregado, sobre esse salário bruto. Então, é bastante importante que vocês observem para os cálculos das questões. Adicional de periculosidade. Então, adicional de periculosidade, o funcionário é submetido a risco de morte. Então, essa aqui é a diferença. Enquanto o adicional de insalubridade ele tem risco à saúde, aqui ele tem a questão do risco, é evidente o risco de a morte. Então, recebendo por isso 30% do salário a título de periculosidade. Faz jus o empregado que presta serviço em contato permanente com elementos inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial e de trabalho com motocicleta. Então, quem trabalha com motocicleta também vai estar recebendo esse adicional de periculosidade. Aqui a gente trouxe o caso do bombeiro, que é o bombeiro, trabalha com inflamáveis, explosivos. A questão de também os frentistas, eles são alguns exemplos de trabalhos que o empregado tem direito a receber o adicional de periculosidade. É considerada atividade perigosa aquele que o trabalhador não está diretamente exposto a agentes nocivos, mas corre risco de sofrer ferimento ou de morrer. Então, ele está exercendo uma atividade que, caso aconteça algum acidente, ele tem um risco muito alto de ter ferimentos perigosos e que podem levar até a morte. Então, aqui com outros exemplos de adicional de periculosidade, quem pode receber? Então, a Câmara dos Deputados aprovou adicional de periculosidade para carteiros. Então, assim, além dele trabalhar aqui como moto, como ele está exercendo uma atividade de risco. Coloquei essa imagem, o carteiro aqui e esses cachorrinhos, a gente pode pensar, parece algo engraçado, mas não é engraçado, porque esses cachorrinhos, eles podem derrubar o motociclista, né? Então, pode derrubar o carteiro. E assim como também em situações de trânsito, o carteiro pode sofrer um acidente de trânsito. Então, ele está correndo risco de vida. Então, por isso que ele passou a receber o adicional de periculosidade também. O cálculo do adicional de periculosidade. Exemplo, Coralina, empregada da empresa Z, e trabalha em condições de periculosidade, considerando-se que ela recebe salário mensal de 3.000, calcule o quanto ela irá receber de adicional de periculosidade. Então, aqui eu trouxe esse exemplo para vocês perceberem a diferença. A base de cálculo do adicional devido agora será R$3.000. Então, é o salário base, é o salário que o empregado recebe. O valor do adicional devido será de 30% em cima do valor do salário base. Então, 30% de 3.000 será R$900. O total da remuneração, 3.900, que é os 3.000 mais os 900 com relação ao adicional de insalubridade, certo? Então, a gente tem aqui a situação há uma polêmica, houve uma polêmica muito grande com relação se pode ou não acumular os dois, mas o entendimento mais atual é que tem que se escolher, né, qual dos dois adicionais irá receber. Adicional de periculosidade e insalubridade. Então, nós temos aqui essa figura trazendo essa diferença entre os percentuais periculosidade e insalubridade e o salário de trabalho em condições de periculosidade assegura o total aí de 30% sobre o salário. O exercício de trabalho em condições de insalubridade, então, é um seguro adicional de 10% em grau mínimo, 20% em grau médio e 40% em grau máximo sobre o salário mínimo. Então, caso a atividade exercida seja insalubre e perigosa, o empregado terá que optar pelo adicional que ele for mais favorável, não podendo perceber os dois cumulativamente. Então, aqui uma decisão a decisão mais recente do Tribunal Superior do Trabalho proíbe que a pessoa acumule o adicional por insalubridade e periculosidade. Ele vai ter que optar por um desses dois, o que for mais vantajoso para o empregado.
Bem, pessoal, então até a próxima aula e bons estudos!